Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram um pacote de acordos para melhorar as relações comerciais. Um dos assuntos discutidos foi a chegada da tecnologia 5G. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o empenho de Donald Trump para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Já os americanos deixaram claro, esperam que o Brasil não escolha empresas chinesas para a construção da infraestrutura do 5G no país. O tema do debate de hoje é: o Brasil deve banir empresas chinesas do leilão do 5G? Os nossos debatedores são Roberto Dumas, administrador e mestre em economia chinesa. Oi, Roberto, bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado, todo mundo. Um prazer estar aqui. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, professor Roberto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio, suas considerações iniciais. Claro. Bom, muitas das vezes em que nós fomos desafiados aí a comentar e debater assuntos de geopolítica, eu lembrei ao espectador a máxima do pragmático estadista francês Talleyrand, né? Nações não têm amigos, nações têm interesses. E hoje não pode ser diferente. É da natureza do homem, né, na ânsia de identificar, de classificar e de compreender, né, o mundo à nossa volta, atribuir a empresas, a organizações e até mesmo a países características típicas de um indivíduo, né, projetando sobre eles emoções pessoais próprias do convívio social. Então, a gente está falando do quê? De admiração, de respeito, de medo, de desprezo, etc. Em linguística, esse fenômeno é descrito como personificação. Então, o ato de conferir ao que é abstrato qualidades essencialmente humanas. Para ilustrar esse fenômeno, basta pensar que uma companhia multinacional de mais de 100 anos de idade, que mistura água gaseificada, xarope e muito açúcar, é percebida aí por segmentos do público como uma empresa jovem, descolada e que traz uma sensação de conforto e doçura, especialmente se for época de Natal. Mas essa empresa não é nada disso. O seu negócio é nos fazer consumir refrigerante, um hábito severamente criticado por nutricionistas e médicos especializados, né, principalmente durante a infância. E é com esse mesmo espírito objetivo, afastando a nossa tendência de projetar emoções onde elas não existem, que nós devemos avaliar questões de política internacional e comércio exterior. Eu digo isso porque a nossa inclinação natural, né, é nos alinharmos com aqueles, né, com os quais nós nos identificamos no plano moral, no plano filosófico, no plano político e no plano cultural. No caso do Brasil, nós temos muito mais em comum com democracias pujantes que respeitam as liberdades fundamentais, né, como é o caso dos Estados Unidos, do que com regimes autoritários que violam direitos humanos básicos dos seus cidadãos, como é o caso da China. E o impulso ele acaba sendo o de personificar qualidades positivas nos americanos e negativas nos chineses, mesmo que esses últimos sejam nosso maior parceiro comercial e não um país inimigo qualquer. Mas a principal preocupação dos críticos à participação da Huawei, né, no leilão do 5G brasileiro é a possibilidade dessa companhia atuar como braço de espionagem da República Popular da China. E aqui não se trata de um temor infundado ou de um preconceito xenófobo. De fato, essa empresa está submetida à Lei de Inteligência Nacional Chinesa, que estabelece que as organizações devem cooperar com a inteligência estatal. Isso pode envolver, de forma explícita ou velada, o acesso e o compartilhamento de informações sigilosas, informações estratégicas com o Partido Comunista Chinês na contramão do nosso interesse nacional. Não à toa, diversos países ao redor do mundo impuseram restrições à participação ou mesmo baniram a Huawei de leilões e operações relacionadas à tecnologia 5G, mesmo sabendo que a empresa chinesa é pioneira e líder nesse novo mercado de telecomunicações. Feitas essas considerações pertinentes, aqui a gente volta à lição de Talleyrand. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Qual foi o país flagrado em um ato vergonhoso de espionagem internacional, interceptando ligações pessoais privadas da nossa presidência da República? Foi a China? Não. Foram os Estados Unidos da América,
por meio da NSA, a Agência Nacional de Segurança, um órgão estatal que monitorou telefones e e-mails de líderes mundiais, principalmente durante o governo progressista do carismático senhor Barack Obama. À época, não somente a presidente da República foi grampeada, como também vários ministros, assessores especiais, diplomatas e até diretores de instituições financeiras. Há também fundadas suspeitas de espionagem na Petrobras, que é uma das maiores petroleiras do mundo e uma companhia estratégica para a área de energia no Brasil. Esse é o país, os Estados Unidos da América, que reputam a Huawei como, aspas, fornecedores não confiáveis. E talvez com razão, mas a história recente nos mostra que em matéria de espionagem parece que esse é o caso clássico do sujo falando do mal lavado. Portanto, ainda que os receios relacionados à segurança da informação fossem um motivo razoável para impedir a participação chinesa no leilão do 5G, quem garante que outras empresas e que outras nações não se aproveitarão de forma ilícita da exploração dessa mesma tecnologia? E é importante pontuar que no outro lado da contenda, entre aqueles que defendem que a Huawei participe do processo de concessão, há duas preocupações muito legítimas sobre as consequências que podem advir da exclusão da companhia chinesa do leilão. Então, primeira, ferir o livre mercado, reduzindo uma competição que pela sua magnitude já é muito restrita, o que tende a impactar negativamente as condições da concessão em termos do preço ofertado e da qualidade do serviço prestado ao consumidor final. E a segunda preocupação, que é bem óbvia, é deixar o comércio exterior brasileiro vulnerável à retaliação pelo seu maior parceiro comercial, especialmente agora, no contexto da pandemia, em que o agronegócio e as exportações de commodities são fundamentais para a saúde econômica do nosso país. Portanto, essa é daquelas situações complexas em que é desaconselhável agir por impulso, por emoção ou acreditando que nações têm amigos. Não, elas têm interesses, inclusive a nação brasileira. Roberto, suas considerações iniciais, por favor. Bom, primeiro eu queria começar pedindo perdão ao meu amigo Caio, que eu acabei não dando boa noite a ele. Boa noite, Caio, é um prazer estar aqui e, de fato, algumas coisas eu tenho a concordar. Por exemplo, se a gente falar da tecnologia da 5G, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é quem vai decidir sobre se a tecnologia 5G da Huawei seria absolutamente pertinente à nossa necessidade? Estamos com interesse estadista, com um plano de governo para atender determinadas nações, ou de fato devemos sermos mais pragmáticos e perguntar para quem mais entende, que é o Ministério das Comunicações, ou até mesmo o Gabinete da Segurança Institucional, ou como o Caio acabou de falar, nós temos interesses econômicos na China. Ele é o nosso maior comprador, quer justamente no agribusiness, na proteína animal. E não é só isso. É fato, ou melhor, é uma probabilidade muito grande que se o Brasil de alguma maneira vetar a Huawei, veja, se ela vetar a Huawei, eu não estou dizendo que devemos abrir ou vetar. Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. É essa a minha defesa. Agora, entrar para agradar outrem, eu acho isso um pouco complicado e de uma subserviência que não é característica de um país como a República Federativa do Brasil. E tem um outro ponto também que eu levantei aqui, em relação à espionagem. É possível que a 5G, que eu já vi muita gente falar isso, é possível que a 5G ou a Huawei coloque um cavalo de Troia e vá buscar informações confidenciais sobre nós? Veja, a Huawei já está no Brasil há 19 anos. Ela é a maior fornecedora de backbone, de rede, tanto fixa como móvel, para as principais empresas de telecomunicações. Agora, será que, aí fica uma pergunta, será que o fato de ela prover 5G para nós seria realmente um ponto de inflexão para a Huawei, do tipo, eu não tinha informação nenhum sobre o Brasil nesses 20 anos, trazendo todo esse equipamento backbone para as principais empresas e agora eu vou ter um acesso total?
Desculpa, mas eu acho que 19 anos aqui com todo esse fornecimento, a Huawei, se ela tiver um pensamento contrário às virtudes nossas, ela já tem bastante informação da gente. Então, eu não acho que isso vai ser o divisor de águas do tipo, eu vou me libertar. Então, aí você acaba percebendo que é possível, veja, que exista um interesse da outra parte, aí eu digo dos Estados Unidos, de utilizar de uma forma, talvez, falaciosa, sobre segurança nacional, mas o receio maior é sobre a tecnologia ou a corrida tecnológica. Porque os chineses estão na frente, quer na Huawei, quer na ZTE. E isso Xi Jinping, o atual líder, já deixou claro em 2013. Até 2025, talvez com a pandemia estenda um pouquinho mais, a China vai se tornar uma coisa chamada Made in China. Ou seja, eles querem ser líderes em inteligência artificial, só que tem um problema. Para isso, eles precisam também comprar chip dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos também estão vetando. Então, aí eu não estou lacrando, olha, isso é ou não é. Mas me parece, na minha humilde opinião, que isso é muito mais uma corrida para liderar o aspecto tecnológico do que o aspecto de segurança nacional. E um terceiro ponto que eu vejo muita gente, veja, hoje em dia não tem coisa mais charmosa do que você falar mal da China. É o vírus chinês, é isso, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não sou infectologista, eu não sei de que onde veio, a gente sabe que veio de Wuhan, etc., mas existe um preconceito, começa pelo primeiro preconceito. A China é uma ditadura, isso não há a menor dúvida. A China é controlada pelo Partido Comunista Chinês, não há a menor dúvida. A China não é comunista, isso não há a menor dúvida. Puxa, mas então por que ela é controlada pelo Partido Comunista Chinês? Isso ocorreu em 1991, depois do massacre da Praça da Paz Celestial. Quando ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial, o então líder Deng Xiaoping, que foi que passou o tanque junto com o Li Peng, ele entrou em ostracismo. E aí a discussão foi, voltamos ao antigo maoísmo, que é diferente do marxismo, porém muito mais próximo do stalinismo, e Deng Xiaoping falou, olha, vai ser um pouco complicado. Até que em 1991 caiu a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, foi aí que Deng Xiaoping teve a grande sacada, falou, olha, não importa quem caça o rato, desde que a cor do gato, desde que você casse o rato. E aí perguntaram, tá, mas se a gente voltar com as reformas, posso ser chamado num país capitalista? Não fica bem ser chamado de capitalista estatal, com uma forte predominância de empresas estatais, dado que é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Mas também não somos socialistas, porque também existe uma confusão de socialismo e comunismo. Então, Deng Xiaoping cunhou a frase, então, vocês querem algum nome? Nós somos uma economia socialista de características chinesas, mas na prática é um capitalismo estatal. Muitos devem estar pensando, não é. Veja, eu queria saber qual país realmente comunista tem duas bolsas de valores onde o mercado, o market cap, a capitalização de mercado já bateu 10 trilhões de dólares. É difícil achar que é um capitalismo e que isso seja comunismo. E o outro ponto que eu gostaria de colocar também é o aspecto que existe muito, que é a dissociação que os Estados Unidos querem fazer com a China. Veja, dissociação era um nome que a gente poderia usar na época da antiga Guerra Fria com a União Soviética. A União Soviética tinha um poder enorme militar, mas não econômico. Hoje em dia, praticamente 100 países ao redor do mundo são os maiores parceiros da China. Temos uma entranha, uma emaranhada de relações comerciais, de cadeias de suprimento, para você desmantelar tudo isso, e eu ouço muita gente falar, eu não gosto de produto chinês. Pergunta, provavelmente, o cluster do seu carro da onde veio, a buzina do seu carro da onde veio. Então, eu acho que precisamos tirar um pouco desse preconceito e irmos no pragmatismo, como o Caio colocou, mas
de novo, pragmatismo técnico. Eu acho que ir através de uma política de governo só para agradar uma outra nação, como o Caio falou, nações não têm amigos, nações têm interesses. Considerações iniciais feitas, vamos então ao debate, um bom debate aos dois, e já vem aqui um pedido, uma orientação para intervenções bem objetivas para que a gente possa acompanhar esse debate de ideias. Muito obrigado, Carol. Então, nesse espírito, eu já vou pegar carona no início da fala do professor Roberto. O primeiro órgão governamental que ele citou foi justamente o Ministério das Comunicações, né? O recém-fundado Ministério das Comunicações, que tem se esquivado um pouco da questão, soltando notas desse tipo, para mostrar como a questão é delicada mesmo. Aspas, a eventual imposição de limitações a um fornecedor de equipamentos de telecomunicações perpassa diversos órgãos de governo, para além do Ministério das Comunicações, como o Gabinete de Segurança Institucional, também citado, o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores, cabendo decisão final ao presidente da República, naturalmente. Aqui só resta apontar uma omissão, que é justamente o Ministério da Agricultura, né? Vamos lembrar que, inclusive, é uma bancada parlamentar poderosíssima e com razão, afinal de contas, o agronegócio foi o único setor, né, num determinado trimestre aí do auge da pandemia, que cresceu no Brasil. A gente já sabe qual é a posição do ministro das Relações Exteriores, né? Ele geralmente é associado ao que se chama de ala ideológica. Ele é, sim, muito favorável ao alinhamento com os Estados Unidos, né? O presidente Hamilton Mourão, quando em viagem à China, teve a oportunidade de se reunir com a diretoria, se não me engano, até com a vice-presidência da Huawei, e declarou o seguinte: há um clima de confiança com a China, certo? E a ministra da Agricultura, obviamente, é quem está mais apreensiva com a eventual retaliação sobre a qual nós já tratamos, e o ministro Paulo Guedes, né, com a sua inclinação liberal, ele quer realmente uma concessão, um leilão, né, propriamente dito, com as três principais fornecedoras. Então, você tem a chinesa, que é a Huawei, só que você tem a sueca, que é a Nokia ou Nokia, né, e a finlandesa Ericsson. E aí, obviamente, no espírito de competição para oferecer o melhor serviço ao país. E só para fechar, Carol, é irônico esse pleito dos Estados Unidos, né, que realmente é um pleito contra a China, até porque os Estados Unidos não têm uma empresa, não tem um player significativo nesse mercado pioneiro da tecnologia 5G, e isso vem corroborar o que disse anteriormente o professor Roberto. Roberto, por favor. Olha, eu concordo com o Caio, eu acho que o problema é até um pouquinho mais perigoso. Por exemplo, nós poderíamos falar que, olha, o principal argumento contrário ao eu rejeitar a Huawei aqui seria o problema do agribusiness. Não há a menor dúvida que eles vão nos retalhar. Eles compram 75% da soja. Provavelmente quem pode estar me ouvindo falar, mas não tem mais agribusiness para quem comprar. Tem sim. A China já está montando uma plantação de agribusiness em Moçambique, porque ela sabe que, muito provavelmente, existe um plano de governo onde a gente pode ir por um lugar errado. E o que é pior, quer dizer, se é que a gente pode dizer que é pior, porque a única coisa que está fazendo o Brasil crescer ultimamente, e há muito tempo, vamos dizer, é justamente o agribusiness. É justamente o agribusiness, juntando com a parte do Corona Voucher, que teve um crescimento. E aí você cortar um negócio desse por motivos ideológicos, não pragmáticos e nem técnicos, mas sem me delongar. O que eu quero dizer? A retaliação dos chineses pode ser muito pior. Ela pode ser no sentido de retalhar as empresas brasileiras que estão na China. Como? Porque eu vivi lá, a gente sabe mais ou menos como funciona. No Ocidente, isso é preto, isso é branco. Aqui é cinza. Na China, isso é preto, isso é branco e isso é cinza. O governo vai interpretar como quiser. Ou seja, ele pode transformar as nossas empresas ou os nossos fornecedores numa vida cada vez mais difícil. E, de novo, eu acho que o pragmatismo, gente, é óbvio que, aparentemente, não estamos falando de segurança nacional, na minha opinião. Isso é muito mais um receio de corrida tecnológica, como eu falei da outra vez. Roberto, eu continuo com você, a palavra continua com você agora para os argumentos finais. Você tem 1 minuto, por favor. Veja, eu acho que, novamente, entender um pouco da China, veja, falar
bem da China hoje em dia é uma coisa que você não levanta arquibancada. Porque já começa pela vacina. De repente, você descobriu 228 milhões de infectologistas. E aí fala, eu não tomo essa vacina. Mas aí você pergunta, você entende o que é vacina? Mas mesmo que a Fiocruz dá ok, veja, se a Fiocruz der ok, o Instituto Butantan der ok, eu tomo qualquer vacina. Então, parece que já entramos num preconceito que acaba prejudicando, que vai justamente ao encontro do interesse do governo Trump, não estou dizendo que o governo Biden vai ser diferente. O governo Biden vai bater na China, mas ele vai bater na China de forma dentro do sistema e mais coordenada e com argumentos mais inteligentes, vamos dizer assim, e não falaciosos dizendo que é um problema de segurança nacional, posto que a Huawei já está aqui há quase 20 anos. Bom, eu só queria usar essa fala final para destacar, fazer uma crítica, na verdade, a algumas declarações públicas do secretário de Estado norte-americano, o Mike Pompeo. Ele diz o seguinte, né, ao argumentar que, que os produtos chineses não são fornecedores, as empresas não são fornecedoras confiáveis. Ele diz o seguinte, a maré está se voltando contra a Huawei à medida que cidadãos de todo o mundo estão acordando para o perigo do estado de vigilância do Partido Comunista Chinês. E como bem colocou o Dr. Roberto, que é especialista em China, não há o que se discutir, a China é sim um regime autoritário, um regime totalitário que restringe direitos fundamentais, né, liberdades da sua população. Ocorre que os países que estão fazendo essas restrições, inclusive República Tcheca, Polônia, Suécia, Estônia, Romênia, Dinamarca, Letônia, Grécia, França, Índia, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e Canadá, não têm a mesma dependência, né, em relação ao comércio exterior, que é o caso do Brasil. Vamos lembrar que a China é o principal parceiro econômico do Brasil, superando, se você pegar aí a metodologia Free on Board, né, dos Incoterms, quase 2 vezes o volume negociado com os Estados Unidos. Então, a questão fica especialmente delicada, até porque nós temos uma relação superavitária de comércio exterior com a China, então é uma posição razoavelmente confortável. Então, esse pragmatismo tem que ser justamente em ter essa medida, que a relação que outras nações têm com a China, e, portanto, podem fazer uma frente maior à influência chinesa, não beneficia o Brasil, que tem a sua situação particular e, como tudo na vida, aos seus ônus e os seus bônus. Caio Coppola, Roberto Dumas, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, Carol. Obrigado a você, Carol. Obrigado, Caio. Boa noite, até amanhã.